alunos, a professora, satisfação imensa participar aqui mais uma vez do quadro Check-up no rádio e dizer que estamos à disposição para falar de temas relevantes de saúde do idoso. O nosso tema de hoje é fastio em idosos, e aí? Fastio, né? Aquela perda de vontade de se alimentar, perda de vontade da pessoa ingerir alimentos. Aqui na nossa região chamamos fastio, mas é a perda de apetite, né? Idoso, ele pode achar que é da idade, a família achar que é da idade. Não, o idoso come menos, o idoso tem menos vontade de comer, doutor. Então, assim, mas é porque toda pessoa nessa idade, eles dizem, se alimenta menos. E, na verdade, a gente sabe que o fastio ele pode representar doenças físicas, ele pode representar doenças emocionais, ele pode ser a ponta do iceberg, ele pode ser a causa de doenças graves, pode ser um sinal de alerta de que alguma coisa não está funcionando bem. Então, por falar em causas, né, o fastio ele tem diversas causas, não é só porque é da idade, não é só porque está faltando uma vitamina, não. O fastio pode ser, como eu falei, doença física, doença emocional. Das doenças emocionais, eu diria, vou começar por elas, a depressão é a principal causa de perda de apetite das doenças emocionais. Sempre quando está triste, isolado, ele tem o diagnóstico de transtorno depressivo. Um dos sintomas mais comuns é a perda de apetite, é o fastio. Então, tem que identificar se esse idoso está querendo se alimentar mais sozinho, se ele não está, ele está mais calado, ele não está mais com vontade de fazer o que ele gostava de fazer antes. Isso pode ser sim a causa da perda de apetite, consequentemente muitas vezes da perda de peso. Então, doenças emocionais, o grande exemplo é a depressão no idoso, que a gente sabe que ela se manifesta de maneira muitas vezes silenciosa, sem sintomas de choro, sem sintomas de choro, de melancolia, se manifesta com a perda de apetite, se manifesta com uma irritabilidade, com isolamento social. Então, uma das causas de perda de apetite é o fastio. E as famílias precisam identificar se esse paciente se essa pessoa idosa está comendo menos, se ela está recusando alimentos, a quantidade, o volume de alimentos que ela fazia é menor, se ela não está querendo mais vir para a mesa na hora da refeição, está querendo se alimentar sozinha. Então, doenças emocionais sim pode ser uma das grandes causas de perda de apetite. A gente, nesses anos aí de trajetória, identificamos muitas depressões com a queixa de apetite. Vem para a gente passar uma vitamina, achando que o problema é uma vitamina, e a gente na avaliação do idoso com perda de apetite, uma avaliação bem mais ampla, a gente tem que investigar as diversas causas, que nós vamos falar mais daqui para frente, e as outras, a gente identifica que o problema, um dos grandes problemas é a depressão. E aí o idoso trata, sem precisar de estar tomando vitamina, trata a depressão, fastio, o apetite volta ao normal. Medicamentos também, seguindo aqui as causas de perda de apetite, alguns medicamentos eles podem sim causar perda de apetite, eles podem diminuir o apetite. Então, idoso que está tomando medicamento e depois desse medicamento ele está comendo menos, tá se alimentando mesmo, a família e o próprio idoso deve ficar atento. Será que não pode ser desse medicamento? Eu volto a reforçar aqui no programa, como já falei diversas vezes, todo medicamento prescrito e qualquer sintoma novo depois de um medicamento novo, seja natural, seja medicamento que comprou na farmácia sem prescrição médica, a culpa é do medicamento até que se prove o contrário. Alguns medicamentos às vezes realmente são julgados como a causa e às vezes não é, mas a gente tem essa máxima de qualquer sintoma novo, se entrou medicamento novo, pode ser medicamento. E alguns medicamentos às vezes até que o paciente está usando cronicamente e atravessa um período que ele está perdendo o apetite, porque a perda de apetite também ela pode ser ocasionada por mais de uma causa. É muito mais comum ser a melancolia, ser um apetite, ser uma doença, 2, 3 causas, e naquele momento aquele medicamento está contribuindo, está potencializando a perda de apetite. E às vezes a gente
tira por um tempo, a gente substitui por algum outro medicamento, medicamentos para diabetes, medicamentos às vezes para demência, eles podem causar perda de apetite, para diversas outras doenças. São inúmeros os medicamentos que podem contribuir com a perda de apetite. Falamos de sintomas emocionais, medicamentos, doenças, desde doenças da cavidade oral, né? Paciente que tem uma prótese mal ajustada, ele tem um dente, alguns dentes em mau estado de conservação. A saúde bucal, a família deve estar sempre atenta, porque é uma das causas de perda de apetite. Quantos idosos a gente não já viu, ou alguém conhece, que tem aquele dente em estado de mau estado de conservação, toda a vida que ele vai se alimentar, ele sente dor e ele começa a comer menos naturalmente, começa a se alimentar numa menor quantidade porque o dente dele dói. Aqueles que se engasgam, né? A disfagia é uma causa importante de perda de apetite. Aqueles pacientes que quando vão se alimentar ou vão ingerir algum líquido, eles tossem, se engasgam, a pessoa não quer mais se alimentar por causa disso. Doenças no aparelho digestivo, refluxo, doença como gastrite, úlcera, as doenças dispépticas, que assim a gente chama, doenças no estômago, elas causam muita perda de apetite. Toda vida que você vai comer, você sente dor no estômago, ou você sente empachamento, você fica com a sensação que a comida está voltando, você naturalmente tende a comer menos. Doenças em outras áreas, por exemplo, doença na tireoide pode causar alterações no apetite, a própria demência pode causar alterações no apetite. Eu falei que a depressão causa alterações no apetite, então inúmeras, câncer causa alterações no apetite, o indivíduo pode estar em estágio de subnutrição. Então as causas para perda de apetite, elas são inúmeras e fastio não é só achar que é tomar uma vitamina. A família deve estar atenta e deve procurar ajuda assim que identificar, porque pra você ter ideia, Marcos, subnutrição, ela tem um instrumento que a gente avalia, né, a mini avaliação nutricional, e as estatísticas apontam que quando esse instrumento é aplicado, a gente consegue identificar que os idosos, em 40% a 50%, quase metade deles, estão em subnutrição. 40% a 50% da população em geral idosa, elas têm algum grau de subnutrição. E subnutrição, desnutrição, é um fator importante para complicações. Altera as defesas do indivíduo, ele tem mais infecções. A pessoa que não está se alimentando bem, ela fica mais vulnerável a ter infecções, a imunidade baixa, altera a mobilidade, o paciente fica fraco, fica com risco de quedas, aumenta o risco dele cair, ele sente fraqueza, ele atrapalha o funcionamento até dos próprios medicamentos, das doenças que ele toma. Então, nutrição é uma coisa fundamental. Ela pode ser ela é perigosa, a subnutrição. O fastio, ele pode ser perigoso, porque ele pode fazer um indivíduo idoso a ter uma infecção, facilitar uma infecção, ou mesmo induzir uma queda, ou fazer com que esse paciente fique fraco, desmotivado e assim por diante. Doutor Belísio, envelhecer de forma natural já reduz essa questão de interesse pela alimentação ou não? Boa pergunta. O envelhecimento, assim, as pessoas acreditam muito que tudo é da idade, né? Não, tá comendo pouco porque é da idade, ele tem menos apetite. Não, não é. Quando a gente envelhece, a gente tem algumas alterações que podem facilitar a perda de apetite. Quando a gente envelhece, por exemplo, a gente tem uma alteração no paladar. A gente tem alteração nas papilas gustativas, então os sabores, eles são a sensação, essa sensibilidade dos sabores, eles são alterados. Você, consequentemente, isso pode favorecer uma perda de apetite. Você não sente mais o mesmo gosto que você sentia antes. Você tem alterações no olfato, você pode ter uma perda do sentido olfativo, você sentir menos o cheiro, e a gente sabe que sentir o cheiro de uma comida favorece você ter a fome. Então, quando você tem menos olfato, você tem menos fome. O idoso, ele tem uma tendência também a gastar menos energia, ele tem a tendência a se movimentar menos, tem uma mobilidade reduzida, e isso faz com que ele não tenha fome. Se você não gasta energia, você tem menos fome. O idoso enxerga menos, então o fato dele enxergar menos, a capacidade dele ver aquele alimento, aquela refeição colorida e aquilo despertar apetite,
pode favorecer ele ter uma perda de apetite, mas não é a causa, não é a principal causa. Isso favorece, isso deixa o indivíduo mais vulnerável a ter perda de apetite. Mas jogar a culpa nessas causas que são inerentes ao envelhecimento é muito rasteiro, e isso não resolve o problema das pessoas que vão envelhecendo e tem fastio, tem perda de apetite. Não é por causa da idade. Aqui no nosso WhatsApp, 99205-3030, ouvinte pergunta: a cultura daqui faz o ser humano chegar à terceira idade doente. Beber álcool, fumar, perder sono, comer errado durante o transcorrer da vida. Você concorda com o João Medeiros? Sim, o que a gente colhe na velhice é o que a gente planta em idades mais jovens, né? Eu sempre digo, a gente tem que, enquanto não chega na velhice, a gente tem que plantar, a gente tem que acumular capital em saúde. É como uma poupança mesmo. Você não acumula, às vezes poupa ali, faz uma poupança, paga o INSS para que você lá na frente possa usufruir de uma vida financeira mais tranquila. Da mesma forma é a saúde. Você fazendo o seu capital de saúde, fazendo o contrário do que ele disse aí, evitando tabagismo, evitando sedentarismo, evitando alimentação não adequada, procurando dormir de qualidade, dormir com qualidade, procurando controlar o estresse, procurando ter propósito na vida, ter sentido à vida, ter lazer, ter atividades prazerosas, procurando se socializar, ter amigos, se relacionar bem no ambiente de trabalho, se relacionar bem na comunidade. Isso faz com que você acumule capital em saúde e isso faz com que você tenha um envelhecimento saudável, para que você possa viver muito, você tenha longevidade e com saúde. Não adianta também viver muito, viver doente. Então, tudo isso que ele falou é a pura verdade, que a gente os maus hábitos, ele talvez tenha dito a nossa cultura, mas os maus hábitos, eles podem levar a um envelhecimento patológico, a pessoa que sofra muito com doenças crônico-degenerativas que são adquiridas por maus hábitos, ou aquelas que já têm uma predisposição genética e ela não buscou, enquanto jovem, ter uma vida saudável, ela vai ser naturalmente, vai ter um risco maior de ter uma velhice patológica, viver com muitas doenças durante a fase da terceira idade. Tem ouvindo conosco, bom dia. Bom dia, doutor Belise, bom dia, Marcos Dantas. Doutor Belise, eu tenho 55 anos e eu vejo que eu perdi interesse por alguns alimentos. Isso é normal da idade ou não? É normal? Bom, é normal até a segunda página, né? Quando a gente envelhece, a gente tem alteração do paladar e alguns sabores, por exemplo, o salgado, o doce, ele tem algumas alterações. O idoso ele tem mais avidez por alimentos doces, massas, por carboidratos. Ele não consegue mais distinguir tanto o que está mais salgado, o que está menos salgado. Então ele tende a querer mais uma ingestão maior de sal, de alimentos com a quantidade de sódio elevada. Mas não é a regra, principalmente com 55 anos, perder o interesse por alguns alimentos, né? Não é uma regra. As mulheres nessa transição da menopausal, nessa transição dos 50 para os 60 anos, que é um marco do envelhecimento feminino, nessa fase que elas percebem que realmente estão na metade da vida, que as alterações hormonais elas aparecem e elas têm consequências disso. Elas podem sim ter alterações no apetite, podem sim ter, mas em virtude da questão hormonal. Não que nessa idade seja normal ter preferência por alguns alimentos e perder o interesse por outros. Isso pode até ser consequência de alguma
de alguma doença, como por exemplo a síndrome metabólica, uma resistência insulínica, alguma doença metabólica que pode estar alterando, além da alteração hormonal. Então a resposta é provavelmente não. Ela está perdendo interesse por alguns alimentos, teria que detalhar melhor esses alimentos. Os idosos eles têm um interesse menor por proteína, mas idosos a gente considera a partir de 60 anos, né? Então, principalmente a partir dos 70 anos, eles têm uma lentificação da digestão, eles têm mais dificuldade de digerir alguns alimentos, principalmente as proteínas. Então ele fica mais cheio, então ele tem menos fome de proteína. E ele precisa se alimentar numa quantidade até maior do que o adulto jovem, e isso dificulta. Então é normal ter perda de interesse pelas proteínas, que é a carne, o ovo, o frango, o leite, o queijo. São proteínas que são exemplos de proteínas que podem, com a idade, o indivíduo ter menos interesse. Tem mais ouvindo conosco no nosso WhatsApp 99205-3030. Bom dia. Bom dia, doutor Belise. Bom dia, Marcos Dantas. Isso aqui já foi, colocar agora aqui, chegou agora aqui no nosso WhatsApp. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia, doutor Belísio. Doutor Belísio, na minha família, minha mãe teve, com ela são 7 irmãos. E dos 7 irmãos, 2 já foram acometidos de Alzheimer. Né, o irmão dela chegou até a falecer com 55 anos de idade, de Alzheimer. E a irmã dela, mais velha, que hoje está com 78 anos, se eu não me engano, também vive praticamente vegetando em cima de uma cama, vinculada ao Alzheimer. Qual o índice dos outros irmãos ter o mesmo problema? Existe a chance? Tem a chance? Tem sim, a incidência é bem maior em famílias que têm uma herança, que tem alguém com Alzheimer na família, principalmente os parentes de primeiro grau. Isso não quer dizer que essas pessoas vão ter a doença de Alzheimer. E outra, as pessoas que são dessa família, elas podem mudar o curso, elas podem diminuir esse risco em 50%. Eu falei semana passada sobre Alzheimer e falei exatamente sobre isso. É uma doença que você pode diminuir o risco em 50%. Você eliminando os 14 fatores de risco, você fazendo aquilo que previne Alzheimer efetivamente, você consegue diminuir esse risco. Se você tem um risco 50% menos, você é uma chance excelente para que você não tenha essa doença. E além desses 50% que você vai fazer com que isso aconteça, você pode não necessariamente, por mais que você tenha genética, você pode não ter a doença. Então, por mais que você não faça esses 50%. Então, assim, não é certeza de que todo mundo na família vai ter Alzheimer, não. E outra coisa que tem que se verificar é se essas pessoas tiveram a demência na doença de Alzheimer em fases avançadas, em pacientes com 80, 90 anos. Às vezes não é tão, não tem assim uma relevância de hereditariedade tão importante quando pessoas não tiveram com 70, com 60, eram mais jovens. Isso é um risco maior. Então, será que essas pessoas que tiveram, elas já eram muito idosas? Então, isso é relevante. Mas ele tem que focar, o ouvinte, na questão de como é que eu faço para evitar. Não, eu tenho uma chance maior. Só saber que tem isso já é fato. Você tem uma chance maior de ter, porque na sua família tem parentes de primeiro grau que tem Alzheimer. Então, você tem 50% de chance de evitar isso. Como é que eu vou fazer? Eu vou tirar aqueles 14 fatores de risco, vou corrigir minha visão, vou tratar minha audição, vou estimular minha mente, ter estimulação, aprendizados novos, vou me socializar bem, vou me alimentar bem, vou procurar dormir bem, vou controlar meu estresse. Se eu tiver alguma doença, eu vou tentar controlar. Se eu for hipertenso, eu vou controlar. Se eu for diabético, eu vou controlar. Vou tentar, se eu tiver... se eu não conseguir controlar meu estresse, meu lado emocional, eu vou tratar. E você de um em um fator desse, controlar minhas taxas, meu LDL. Então, você de um em um controlando esses fatores de risco, você consegue diminuir esse risco em 50%. Esse é o foco. Não é ficar esperando, não, todo mundo tem na família, a chance de eu ter, qual será a minha chance, a chance de eu ter é grande e ficar de mão atada, não.
tem que buscar diminuir, porque isso é evitável. O fenômeno epigenético, você mudando as estratégias, mudando o seu estilo de vida, fazendo isso que eu estou dizendo, você modifica o seu chance, modifica a sua herança, o seu gene, e você diminui o risco de ter a doença de Alzheimer. O fastio pode levar à desnutrição? Sim, a fastio a gente perde peso, perde massa muscular também? Massa muscular, perde mas em geral perde peso, perde massa muscular, e isso é desnutrição, né? Como eu falei, 40 a 50% dos indivíduos rastreados pelo instrumento chamado mini avaliação nutricional, para pessoas idosas, elas têm de 40 a 50%, elas têm algum grau de subnutrição. Então pode o fastio levar sim a subnutrição, porque o indivíduo não se alimenta, e ele tende a perder peso, tende a perder massa muscular, ele tende a ter mais vulnerabilidade imunológica, ou seja, as defesas, ele fica mais vulnerável a infecções, ele fica mais fraco, ele cai mais. As consequências da perda de massa muscular, como quedas, como fraqueza, são aplicadas para esse paciente, são assim, consequências da desnutrição, da perda de apetite. O ouvinte quer saber aqui se usar suplementos naturais, alimentares, pode reduzir o fastio? Não. Suplementos, eles restituem, eles fazem com que aquilo que o fastio fez o indivíduo não se alimentar seja reposto. Então o suplemento ele repõe, ou ele suplementa aquele indivíduo que não consegue ingerir uma determinada quantidade de proteína, de calorias no dia, ele repõe. Então ele é uma forma de suplementar, de repor. Ele não trata a causa. A causa da perda de apetite, ela deve ser investigada. Eu dei vários exemplos. Será que não é um medicamento, e às vezes até suplemento, quando dado inadvertidamente, em horários errados? Por exemplo, vamos supor, você toma um shake com whey, com proteína, no lanche da manhã. Esse paciente idoso, ele demora a digerir a proteína, ele fica cheio, ele fica saciado, ele não consegue almoçar. Então a perda de apetite dele é por causa de um suplemento em horário inadequado. A gente geralmente recomenda na ceia à noite. Então o suplemento ele não trata, ele repõe aquilo que o indivíduo deixa de se alimentar. O que trata é a causa base, você buscar as causas dessa perda de apetite, a doença que está causando. Ajustar o dente, tirar o remédio que dá perda de apetite, pedir para ele se movimentar mais para ele ter fome, tratar o estômago dele, tratar a depressão, tratar a demência e assim por diante. Tem várias as causas, e a gente tem que tratar as causas para poder repor o apetite dele, para ele voltar a comer feijão, arroz, carne, voltar a comer normal. Suplemento é quando a gente tem uma indicação, né, para sair suplementando, tentando tratar a causa. Não, você vai estar ali repondo que aquele indivíduo não está conseguindo se alimentar, e a gente prescreve muito suplemento na abordagem da perda de apetite, porque a causa vai ser tratada nos próximos dias, próximas semanas. Então daqui que aquele indivíduo consiga estar se alimentando bem, a gente usa o suplemento. Mas a gente usa juntamente com o profissional da nutrição, ele calcula, ele usa o suplemento na dose certa, no horário certo, para que aquele suplemento possa repor, enquanto aquele indivíduo não repõe, aquele indivíduo não restaura o apetite normal dele. Tem mais perguntas no nosso WhatsApp, vamos lá, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, doutor Belísio. Doutor, eu gostaria de saber o porquê que o meu colesterol ultimamente está subindo. Há 3 meses atrás, eu não tinha problema algum, né, com minhas taxas, nem problema de pressão. Eu tenho 56 anos. Aí há 3 meses atrás, de um nada minha pressão subiu, né, descontrolou. Fui acometida a ficar tomando remédio, viu? Fui premiada há 3 meses atrás. E o meu colesterol deu 265. Aí fui ao médico, ela pediu para que com 3 meses eu repetisse o exame. Repeti, né? Faço exercício, faço caminhada todos os dias. Repeti os exames novamente e dessa vez deu 275. Resumindo, em vez de baixar, foi aumentar. E a minha comida é controlada, eu não como muita massa. Não sou de comer muito.
E Ayrton Belísio? Olha, colesterol é uma taxa que ela tem um fator genético muito maior do que mesmo uma alimentação, muito maior do que o que você ingere na comida. Acredita que apenas 30% você consegue ajustar na alimentação, ou seja, você fazendo uma dieta adequada, você só controla ali 30%. Na maioria das vezes, as pessoas que têm essa persistência, mesmo após mudar estilo de vida, se alimentar bem, fazer atividade física, tem essa persistência em níveis elevados de colesterol, essas pessoas é porque elas têm uma herança genética de ter colesterol alto. E nesses casos, o paciente tem que tomar medicamento para baixar o colesterol. Quantas pessoas magrinhas, que não se alimentam bem, têm fastio e têm colesterol alto? Isso não é uma coisa... Não, eu faço uma alimentação saudável e eu não posso... é impossível de eu ter o colesterol alto. Não, você tem uma alimentação saudável, você tem uma tendência a ter em 30% menos... Aliás, você tem uma tendência a ter taxas controladas. Agora, quando você tem um colesterol alto, a dieta ela vai contribuir em 30%. 70% muitas vezes não depende da dieta, depende de tomar medicamento mesmo. Então, não mantenha fazendo a caminhada, se alimentando bem, mas provavelmente é porque você tem histórico familiar, você tem, como ela disse, foi premiada a ter uma genética favorável à hiperlipidemia, o acúmulo de gordura na corrente sanguínea, o colesterol alto, e às vezes é necessário tomar medicamento, porque essa gordura que está no sangue, ela vai se depositando nos vasos, no próprio sangue, ela vai tendendo a fazer a obstrução das artérias. Quando obstrui, oclui, entope uma no coração, infarto. Quando entope uma no cérebro, AVC, e assim por diante. Acúmulo de gordura na circulação, acúmulo de colesterol, de placas, principalmente do colesterol ruim, elas criam uma doença chamada aterosclerose, e isso é a principal causa de morte cardiovascular, cerebrovascular, da AVC, da infarto. Então, controla as taxas, mantém a alimentação saudável, porque talvez a dose do remédio que você precise seja menor. Então, isso é provavelmente genético. Como eu falei, essas pessoas acima na transição menopausal, as mulheres, 50, 60 anos, as alterações hormonais também favorecem alterações metabólicas. Você tem mais tendência a ter níveis elevados de glicemia, de colesterol. Isso pode ser um fator predisponente, mas não vá se frustrar, achar que o laboratório está errado, ou achar que você é diferente de outras pessoas. Não, provavelmente você tem uma herança genética e talvez você tenha que tomar remédio mesmo. Ayrton Belísio, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Marcos, e até a próxima semana, se Deus quiser. 7h53, já a gente volta com mais informações.